Olá pessoal, nesse podcast eu trouxe o Alexandre Jacobelli. Ele é fisioterapeuta e quiropraxista. E o assunto é lombalgia, a segunda queixa mais comum que leva as pessoas aos consultórios médicos. Você não perde por esperar. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, o assunto é dor lombar, lombalgia. 80% da população mundial tem essa queixa. Então é algo muito comum e você, como fisioterapeuta, entra direto. Primeiro, obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast, Alexandre. Já começamos a trabalhar aí. É um prazer enorme. Bater o papo aí. Me conta, como é que é esse teu dia a dia? Então, amigo Alves, que lá no consultório realmente aparecem muitos pacientes se queixando de lombalgia, né? Pegou um peso de forma inadequada, ou o dia a dia dele é um dia a dia muito tenso, muito tempo sentado, ou até mesmo uma pessoa muito ansiosa, porque a lombalgia ela tem vários fatores, tanto físicos como psicossomáticos. Sim. Então, como eu falei para você, essas questões físicas de fragilidade muscular são um dos maiores fatores que acometem e geram essa lombalgia. O nosso modus operandi, como nós trabalhamos o dia a dia todo sentado, não fazemos nenhum alongamento, ou então pegamos um peso de forma inadequada e quando nós levantamos chega até mesmo a travar. Você sabe que eu tive lombalgia, eu fui muito tempo no corpo de bombeiros, né? Trabalhando como médico socorrista. Sim. E teve um dia, eu sempre fui muito vibrador, gostava daquela atividade, tenho muita saudade até hoje, mas teve um dia, teve um serviço que eu tive que chamar a outra ambulância, na época tinha poucas ambulâncias, eu cobri a área de quartel de Campinho, fazia divisa de área com Meia, com Jacarepaguá, para quem mora no Rio sabe o que eu estou falando, e eu tive que dar uma inoperante, eu me coloquei de repouso, porque a dor era tamanha que eu não conseguia caminhar. Eu teve uma situação de eu travar na escada, como eu morava numa escada de dois andares, de travar e ficar atravessado na escada. E depois, obviamente, depois que comecei a fazer atividade física, hoje eu faço atividade física regular e isso deu uma melhorada, mas é uma dor. Nossa, é uma dor absurda. Eu já tive pacientes que chegaram no meu consultório falando que travaram simplesmente no espirro. Meu Deus. Para você ver a fragilidade muscular, mas aí é aquela pessoa sedentária, enfim, não pratica nenhuma atividade física, não fortalece, e automaticamente o corpo ele vai cobrar. Ou seja, mais uma das queixas, ou mais um problema relacionado ou ligado ao sedentarismo. Né? Exatamente. Eu aproveito até para dizer, olha, sempre a gente fala aqui, o sedentarismo é uma condição que leva a uma condição inflamatória crônica. Você sabe, Alexandre, que eu, quando estou em repouso, por algum motivo eu não pude treinar por 3, 4, 5 dias, eu começo a ter dor no corpo pelo sedentarismo. Exatamente. Quando eu estou treinando todo dia, eu fico muito melhor. Isso é fundamental, né? Fundamental. Treinar regularmente, se hidratar bem, de 2 a 3 litros de água por dia, dormir bem é importante para regenerar o corpo. Enfim, essas são algumas das coisas que a gente pode fazer para ter um corpo mais saudável. Ou seja, você vai bem ao encontro do que Harvard fala, desde 2004, que fala na questão da medicina do estilo de vida, né? Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, e não precisar de drogas lícitas e ilícitas. Ainda eu coloco a questão da saúde oral, que Harvard deixou de fora, eu ouso criticar Harvard e dizer, não, tem que botar a saúde oral também, porque é outra situação que pode levar a uma condição inflamatória crônica e causar problemas musculares, problemas de várias naturezas. Isso, exatamente. Inclusive, lá no meu consultório existem 2 tipos de pacientes. Aquele paciente que chega com dor aguda, ou seja, ele acabou de ser lesionado, então ele chega lá e é muito mais rápido de ser tratado. E também tem aquele paciente que se lesionou há um ano atrás, ele vai mantendo aquela situação de tomar um remédio aqui, se automedicou, que é totalmente errado, né? Melhorou um pouquinho, mas a lesão continua ali. Ele melhorou da dor, mas a lesão ela continua presente. Ou seja, ele estava com um espinho no pé, tomou um remédio para tirar a dor, mas não tirou o espinho. O espinho continua lá. Tem que ir lá remover, porque senão aquilo vai continuar agredindo aquele cidadão. Você tem muito tempo de formado, Alexandre? Eu já tenho
15 anos de formado. 15 anos de formado. Que você já formou numa situação mais atual de uso de elétrico, esses aparelhos eletrônicos, telefone, tablet, computador. Então você já está no auge disso. Talvez você não tenha presenciado se houve mudança epidemiológica das queixas, né? Você estava falando também, embora a gente veja na literatura o tempo todo que a dor lombar é algo gritante, literalmente falando, que dá dor e é frequente, você tem uma experiência de cervicalgia, dor na cervical. Cervicalgia. Esse problema é muito recorrente no consultório, até devido aos dias atuais, celular. O tempo todo, Nós pegamos desde adolescentes até idosos com esse problema, com a cabeça muito anteriorizada, logo tem uma tensão muito grande do trapézio, e aí gera problemas inflamatórios, que gera dor. Né? Exatamente. E aí nós temos que tratar com a quiropraxia, que é muito boa, onde nós soltamos e descomprimimos todas essas vértebras. Também trabalhamos a fisioterapia com esse paciente. Você é um profissional alto, né? Se bem que se ser mais alto do que eu não é nenhuma vantagem, né? Mais baixo que eu, aí já começa a ter mais complicação, coitada da pessoa, porque eu já sou baixinho. Mas eu fico pensando, eu fico imaginando o procedimento da quiropraxia, se é algo doloroso ou não, se é algo que tranquilo. Porque eu fico pensando, aquele senhorzinho, aí eu me incluo, né, frágil e tudo mais, faz nem tanto, mas pô, aí vem um cara desse, eu fico imaginando já. E aí, para colaborar com esse meu temor, vira e mexe, ainda vejo na internet ou nesses videozinhos, aqueles caras que botam uma madeira, dão uma marretada, o cara grita, o cara vai. Você percebe que não é um profissional, ele é um, com certeza. É um curioso. Showman, ele está ali para. E pá, clac, instala e aquela dor. Nada disso, né? Olha, amigo Alves, que muita gente tem medo devido aos estalos, né? Eles chegam lá no consultório, nossa, mas é você? Me vem alto assim? Você vai me quebrar? Não, fica tranquilo. Gente, não dói, a quiropraxia não dói. A questão do pescoço, eu até brinco, que é o efeito Hollywood, né? Que todo mundo tem medo, que antigamente existia aqueles sim, né? Sim, E aí o pessoal tem medo. O ajuste ele é muito pontual, eu não uso uma força excessiva, é específico para aquela vértebra que está em subluxação. A ideia da quiropraxia é justamente essa, equilibrar o corpo, a musculatura, a parte neural, onde o corpo ele trabalha a seu favor. Você trabalha de uma forma terapêutica, corrigindo a dor, minimizando a dor e o sofrimento daquele cidadão, e também trabalha na prevenção de novos episódios, novas crises de dor? Sim, sim. Quando o paciente vai lá, todo paciente que vai ao consultório, nós avaliamos, diagnosticamos, tratamos e damos um deverzinho de casa para ele, para não voltar justamente para prevenir novos episódios. Tá. Aproveitar então assim, você falou da lombalgia, da cervicalgia. O cliente que vai até você é um cliente que procura o fisioterapeuta e o quiropraxista direto, ou ele é encaminhado por um médico, ortopedista, geriatra ou qualquer outra especialidade médica? Geralmente o paciente que vem até mim, ele vem diretamente. Sim. Ele não vem encaminhado pelo ortopedista, o geriatra, tá? Como fisioterapeuta, a gente tem a capacidade também de avaliar, diagnosticar e tratar o paciente. Certo. E qual é a diferença, então, para a gente entender? Eu até sei qual é, mas para a gente pontuar para a nossa audiência. Fisioterapeuta, fisioterapeuta é uma formação, fisiatra é aquele médico que se especializou na fisiatria, a ortopedia e o educador físico. São 4 situações bem distintas. Vamos lá. Então, começa pelo educador físico, se você pode assim, pontuar as diferenças para fisioterapeuta, Alexandre. Então, o educador físico ele tem a função de melhorar a musculatura, a parte mais física do paciente. Ele atua em comum acordo com o fisioterapeuta. Com certeza. Por exemplo, todo paciente que chega lá no consultório, eu gosto muito de mandar meu paciente para fazer pilates, que também é com outro fisioterapeuta. Sim. E quando ele vai para uma academia, quando ele é assistido por um educador físico, é sempre bom a gente ter esse contato, porque realmente é uma equipe multidisciplinar, né, amigo Alves? Claro, claro. Tanto o ortopedista, o fisioterapeuta, o educador físico, e vou além. Eu gosto muito de trabalhar o meu paciente
como eu te falei, numa equipe multidisciplinar, com nutricionistas, com psicólogos, porque hoje lá no consultório a gente vê muito paciente chegando com uma tensão psicológica muito grande, e essa tensão, esse estresse, essa ansiedade somatiza no corpo do paciente. Sim. Então, nós diagnosticamos, né, olhamos o paciente, tentamos fazer o melhor por ele, mas muitas vezes o paciente está com problemas psicológicos. E aí nós encaminhamos para um outro profissional que faz parte dessa equipe multidisciplinar. Se você não olhar o paciente como um todo, você não vai tratar o paciente como um todo. Exatamente, nós precisamos olhar o paciente como um todo. Você concebe, como fisioterapeuta e quiropraxista, que determinados pacientes com queixas crônicas, como por exemplo o diabético, o hipertenso, o obeso, eles não têm no seu rol de cuidadores o fisioterapeuta? Você acha que deveria ter? Eu acho que deveria ter. Seria muito importante, mas como eu falei para você, sempre mantendo essa equipe multidisciplinar, um trabalhando em paralelo com o outro, porque um vai atuar melhorando um trabalho do outro, né? Porque eu não consigo mais, assim... Eu sou mais velho que você, bem mais velho que você, e eu sou de uma época que o médico, ele era o senhor da saúde, era o topo da pirâmide, solitário, e hoje eu até acho que uma formação mais complexa, mais tempo de formação, mas não dá para ele se distanciar, ele tem que estar ao lado, cercado de outros profissionais, porque senão ele não vai oferecer o melhor para o cliente dele. Aquele médico que tem um paciente com lombalgia e não orienta ele para buscar um fisioterapeuta, fazer um quiropraxista, ou buscar atividade física, ou no caso de sobrepeso, né, ou pegar a ajuda de uma nutricionista e depois de um apoio psicológico, ele não vai oferecer o melhor para o paciente dele. Sim, o que você falou em relação a me procurar, o ortopedista realmente ele atende aquele paciente, né, e ele realmente, quando vê uma lombalgia, uma lombociatalgia, ele encaminha para o fisioterapeuta. O quiroprático ou o quiropraxista já é muito mais difícil. São poucos também no Brasil ainda, São poucos ainda, é uma classe que está crescendo bastante. Você fez a faculdade de fisioterapia e o após em quiropraxia. Exatamente, eu fiz após em quiropraxia. E seria muito legal se o ortopedista conseguisse trabalhar em conjunto com o quiroprático ou o quiropraxista. Eu acho que seria uma junção ideal, uma junção perfeita. Sim, pode continuar falando, tocou aqui, mas não tem problema não. Tá ok. Eu acho que seria uma junção muito boa, porque, como eu te falei, o quiroprático, ele é aquela pessoa especialista em coluna vertebral, entendeu? E assim, ele acaba tendo uma pegada diferente, né? Ele formou para isso, ou fez uma pós, ou fez uma faculdade de quiropraxia, que também existe hoje em dia. Como é que você vê a aceitação hoje da população em relação ao teu trabalho como fisioterapeuta e quiropraxista? Milovski, engraçado essa pergunta porque está crescendo demais. Até pouco tempo atrás as pessoas não conheciam a quiropraxia. Verdade. E devido a esses vídeos, né, que você falou, que realmente alguns são fantasiosos. Total. Nossa, muitos pacientes procuram a gente. Tem paciente que chega no consultório e fala assim para mim: doutor, eu só vim aqui porque eu quero saber a sensação de como é ser instalado. Meu Deus. É mesmo? Sem dor, sem nada? Sem nada, novo, 19 anos. Eu falei: o que o senhor está sentindo? O que está acontecendo? Não estou sentindo nada, eu estou muito bem. Mas eu quero saber como é que é a sensação que eu vejo nos vídeos. Essa é uma questão interessante, que eu comecei uma vez com um quiropraxista, e aí ele me deu um exemplo que eu gostei muito. Ele falou assim, o quiropraxista vai lá, ele dá uma alinhada em você e o benefício ele é imediato. E você já tem um alívio imediato. Sabe que eu fui lá e fiz, e realmente eu tenho dor lombar, eu estava atividade física todo dia, tenho uma hérniazinha lá, da própria idade, também de talvez problemas mais novos, quando eu era mais novo. E aí ele pegou, deu uma alinhada, e eu realmente, de madrugada, ao levantar para ir no banheiro de manhã, eu já levantei sem estar torto, quer dizer, não é nenhuma questão psicológica, porque eu levantei, nem me lembrava que tinha dor, e levantei bem. Né? Então tem essa questão como se você, ainda que esse cara não tenha queixa, ainda que o meu carro não puxe para a direita nem para a esquerda,
é interessante eu levar o meu carro para fazer o alinhamento. Exatamente. Esse mesmo raciocínio se aplica a você. É interessante buscar um atendimento, da mesma forma que eu vou no dentista 2 vezes por ano, a mulher vai no ginecologista com aquela regularidade que o ginecologista determina. É interessante o cidadão comum, sem queixa, buscar uma consulta com o fisioterapeuta? Sim, eu acredito que todo mundo deva fazer quiropraxia pelo menos 1 vez por mês. Por quê? A gente usa bastante a lombar, a coluna lombar, a gente usa bastante a coluna cervical, então existe muito estresse, tanto na coluna quanto na musculatura, e quando a gente solta, descomprime, alinha o nosso corpo pelo menos 1 vez por mês, a gente já consegue uma sobrevida e uma qualidade de vida incrível. Tá. É como se eu estivesse com o meu carro, que eu alinhei, e ao invés de alinhar a cada 1.000, 10.000, nesse caso, porque eu me submeto como ser humano a diferentes estresses, seja na academia, seja com vício da postura em relação ao telefone, à televisão, ou sentado, né, aquela pessoa que senta na cadeira e escorrega e fica, né, de aquela posição horrorosa. Esse sujeito valeria a pena ir com você, com esse profissional, uma vez a cada mês. Com certeza. É o que eu falo com o meu paciente, quando ele chega no meu consultório muito ruim, nós tratamos ele, zeramos o problema dele e eu falo, olha, 1 vez por mês você vem ao consultório para a gente fazer uma manutenção. A pessoa vai, porque depois que a pessoa não tem dor, ela esquece, né? Olha, ela acaba esquecendo. Olha, Migovski, eu já peguei pacientes que fizeram uma sessão comigo, chegaram muito ruim no meu consultório, fizeram uma sessão e simplesmente sumiram. Eu falei, volta semana que vem, vamos rever isso daí. E sumiu, depois de 4, 5 meses apareceu. Eu falei, o que aconteceu que você desapareceu? Doutor, eu melhorei, zerei meu problema, fiquei muito bem, eu achei que não precisava. Agora a dor voltou e eu estou vindo no senhor de novo. É importante essa questão de você ter essa visão da prevenção. O brasileiro, eu costumo dizer aqui, o brasileiro, o seu comportamento do ser humano como um todo, ele passa mais da metade da vida dele destruindo a saúde, e a outra metade tentando recuperar e nem sempre consegue. É verdade. E é muito importante essa questão de você ter essa educação. Você acha que seria uma matéria ou uma orientação até para os bancos escolares, assim, da mesma forma que você tem atividade física, você acha que noções de como sentar, como se colocar, seria interessante para a prevenção, na sua essência, de problemas lá na frente? Sim, sim. Inclusive, existe a fisioterapia com ergonomia, né? Sim. Que é muito importante. Hoje estão nas empresas, nas fábricas. Aonde a gente estiver, a gente precisa de uma ergonomia. Sentar bem, se posicionar bem, para a gente não ter uma lesão futura. Então, tem uma frase muito importante que, inclusive, está escrito no meu consultório, que é: preservar a saúde é mais fácil que curar a doença. Sem dúvida. Então, cara, é muito bom pelo menos 1 vez por mês o paciente voltar, fazer uma manutenção, porque coluna é o que a gente está mexendo a todo momento, deitado, dormindo, em pé, correndo. 3 perguntas. Como é que está esse tipo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde? Segunda pergunta, demanda quanto tempo uma sessão dessa? Terceiro, o custo médio no setor privado, você não precisa falar o teu preço, mas assim, em torno de quanto a quanto que você vê esse tipo de investimento. Eu nem vejo isso como algo, né, você gasta muito mais com bobagens e destruindo o teu organismo. Né? Vamos lá, essas 3 perguntas. É um investimento importantíssimo, né? Porque se a nossa coluna está prejudicada, todo o resto vai embora. E você acaba tomando medicamento. Sim. Aí medicamento anti-inflamatório que vai agredir a mucosa gástrica, que vai levar uma úlcera, que vai o ciclo vicioso de problemas. É horrível, exatamente. O Sistema Único de Saúde ainda nós não estamos em parceria com ele, infelizmente. Não tem, eu vejo assim, a clínica da família, eu até vejo, tem lá o médico, tem o cirurgião dentista, tem a enfermagem, o nutricionista, mas eu não vejo assim. Quer dizer, a estratégia de saúde da família que deveria, no meu entendimento, contemplar de uma forma ampla os pilares da medicina do estilo de vida para promover saúde, porque a clínica da família é um ótimo lugar para promover saúde. Exatamente. Para minimizar impactos das doenças. Né? Sim. É onde talvez o Ministério da Saúde faça jus ao nome, porque o Ministério da Saúde geralmente é o Ministério da Doença e não da Saúde. E quando você coloca R$1 numa atividade dessa de prevenção, você tem um retorno muito maior em todos os sentidos. Quando você fala que é melhor
promover saúde ou prevenir. Melhor prevenir a saúde do que curar a doença. Do que curar a doença, é melhor não só na questão do sofrimento, da dor, da sequela, mas também do investimento. Com certeza. Porque você consegue bem menos recurso para fazer a prevenção. Então o Sistema Único de Saúde não contempla isso. Infelizmente não. Se eu tivesse colocado em minha agenda uma vez por mês no consultório do Alexandre. Sim. Quanto tempo eu gasto para ir lá, mais ou menos? Ficar lá uma hora, meia hora, 15 minutos? Como é que é isso? O meu atendimento, eu sou muito generalista, eu gosto de olhar o meu paciente como um todo. Tá. Então, em média, o meu atendimento ele varia de 45 minutos a 1h30, porque nós temos uma conversa prévia, eu entendo o histórico do paciente, nós fazemos testes, entendemos o que está acontecendo, qual o movimento, o que causou aquela dor e como que a gente pode tratar de forma eficaz. E instala o sujeito. Instala ele nunca mais volta para o problema. Isso é bom. A gente está brincando porque aquele estalo ele realmente às vezes impressiona, mas como você falou, ele é uma ferramenta, é um instrumento, você faz aquilo com muito cuidado para minimizar a dor. É imediato, né, o alívio, em geral? É imediato. Eu tenho pacientes que chegam lá e falam, caramba, eu não estava conseguindo virar minha cabeça para o lado. Agora eu estou parecendo uma coruja. Olha só. Eles brincam muito, né? E realmente, eles saem, eles levantam da maca sem dor. Uma vez eu peguei uma paciente que ela tinha fibromialgia. Horrível, mialgia. Infelizmente, uma doença autoimune, né? Onde o paciente ele entra em depressão pela dor. Dorme mal, aí ele compromete, porque assim, é curioso, já que você comentou isso, né? É curioso que você vê Harvard falando dos pilares da medicina do estudo de vida, eu sempre imagino assim, ele fala, são 6 pilares, se eu boto 6 pilares aqui e boto um tapume por cima, se eu tirar um pilar, o tapume vai continuar de pé, porque são 6, mas aqui, eu sempre digo, não é pilar, tem que ser elo, porque se um rompe a corrente, porque se um pilar desse cai, o pilar dormir mal cai, dormir bem cai, vai comprometer dor, estresse, tudo. Certeza. Então, uma pessoa com fibromialgia, ela tem com enorme frequência um comprometimento da saúde mental, porque tem estresse, uma angústia, dorme mal, aí começa a tomar remédio, ansiedade, aí pronto. Então, realmente tem que ter essa visão, esse acolhimento, colocar o paciente com fibromialgia no colo mesmo, né? Com certeza. Como é que aí me conta desse caso? Olha, chegou uma moça de aproximadamente 35 anos lá no meu consultório, ela estava com fibromialgia, e eu abordei ela, bom dia, ela não me cumprimentou. Bom dia para você, para mim não. Exatamente, desse assim. jeito. E aí fiz toda uma anamnese, entendi o quadro dela e comecei o procedimento da quiropraxia, o alinhamento, melhorar essa disfunção que ela tinha. E com a quiropraxia, com os ajustes quiropráticos, nós conseguimos descomprimir essas vértebras e automaticamente soltamos essa musculatura paravertebral, que estava sentindo muita dor. E quando ela levantou... Não era antipatia, era sofrimento dela. Era sofrimento. E quando ela levantou da maca, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e eu falei, por que você está chorando? Ela falou, doutor, eu estou sentindo dor há 3 meses sem parar. E eu levantei daqui sem dor. Caramba. Legal. Olha, amigo, eu me emocionei. Isso é legal, isso é legal. Eu me emocionei e comecei a chorar junto com ela. E falei, poxa, graças a Deus a gente conseguiu te ajudar. E daqui para frente a gente vai continuar nessa pegada aí da quiropraxia. Ela continuou, está indo bem. Continuou uma vez por mês. Dá bom dia quando você... Agora me dá bom dia. Agora já chega melhor. E essa sessão, então, é 1 hora mais ou menos, você libera? Entre 1 hora, 1h30, dependendo do... Cada caso é um caso, né? Você tem porque segundo você falou da questão do fisioterapeuta no trabalho, né, orientando postura... A ergonomia, né? Na ergonomia... Você tem dados se não tiver, não tem problema, não te perguntei antes, eu não combinei de perguntar isso para você, dados de farmacoeconomia, porque eu fico pensando que quando entra o fisioterapeuta na linha de produção ou numa empresa, você tem menos ansiedade, maior produtividade, é percepção minha, menos uso de medicamentos, menos uso do convênio, que queira ou não vai fazer com que no final do ano aquela empresa, ao negociar com aquele convênio, vai ser maior ou menor o reajuste de acordo com o índice de sinistralidade daquele grupo. Quanto mais usa, pior é na área da negociação. Você tem esses dados, porque eu tenho para mim que esse trabalho ainda é subutilizado e poderia trazer uma economia muito grande para aquela empresa. O prejuízo vai ser, talvez, para a indústria farmacêutica, que vai vender menos medicamento.
Com certeza. Você tem essa visão, tem esses dados? Olha, tem... Migovski, eu não tenho o dado específico, tá? Mas hoje em dia está crescendo muito essa parte de ergonomia em relação aos fisioterapeutas na empresa. Porque quando você argumenta que é bom para o cidadão, é uma coisa. Quando você argumenta é bom para o cidadão, trabalhador, e é bom para os cofres da empresa, também, é um apelo maior para nós vender. Mas a gente está sempre em busca de qualidade de vida, sim, né? Inclusive para o nosso funcionário. E quando você tem um profissional dedicado a melhorar a qualidade de vida dele, tanto no trabalho, quanto ensinar ele a viver de forma melhor, a ter uma ergonomia também fora do trabalho, o seu funcionário ele vai trabalhar melhor, ele vai sorrir mais, ele vai trabalhar mais bem disposto, ele vai produzir mais e vai gastar menos remédio, enfim, etc. Porque eu estava revendo antes de começar a entrevista que a lombalgia, a dor lombar, é a segunda causa, em termos de frequência, a levar o paciente para o hospital, para o médico, para a consulta médica. A primeira causa seria infecções respiratórias, gripe, etc. Que até tem como algumas vacinas que podem ajudar na prevenção. Qual é a vacina da lombalgia? Não é a vacina, mas qual é o toque para você reduzir além de uma abordagem dessa? O que você leva para a vida? Você tem lombalgia? Olha, eu já tive, porque eu sou ser humano e tenho coluna também, né? Eu acho que a questão é justamente essa, é fazer exercícios regularmente, ter qualidade de vida, dormir bem. Caso você tenha alguma lesão que você tenha travado, fica calmo, ir para casa, repousar, de preferência colocar uma compressa quente para fazer uma vasodilatação local, relaxar aquela musculatura e aí sim você procurar um profissional dedicado à coluna vertebral. Dizem que quem tem fome tem pressa, eu digo assim, quem tem dor tem mais pressa ainda. Nossa, muita dor. Porque às vezes é a dor excruciante, é desesperadora, incapacitante. Incapacitante. E que a pessoa fica desesperada por conta daquela dor. Exatamente. Em relação ao que a gente estava falando sobre problemas psicológicos, a ansiedade também está crescendo muito e a ansiedade está gerando esses problemas, inclusive a lombalgia também. Estou aqui com o Alexandre Jacobelli, ele é fisioterapeuta com pós-graduação em quiropraxia e o assunto é bem legal porque a gente está falando muito de lombalgia, que é a segunda queixa mais frequente que leva o paciente até o médico, até o serviço médico. E a pergunta que eu deixei aberto é, colchão e travesseiro perdem a validade? Sim ou não? Migovski, sim. E muitos quadros que acontecem do paciente chegar lá com uma lombalgia, uma cervicalgia importante, é o travesseiro que ele é muito alto, ou ele perdeu a qualidade, né? Sim. E a cabeça está muito... pendendo muito. Está pendendo muito para baixo e automaticamente vai gerar essa tensão muscular, que vai gerar cervicalgia. O ideal seria que você deitando de lado, que ficasse alinhado, retinho. Exatamente. Tem que ter um travesseiro com mínimo de... muito mole, vai afundar, muito duro, vai ficar de pé. Exatamente. Muito duro, muito espesso ou muito fino, é ruim. Ele tem que ficar com a cabeça retinha. Na posição anatômica, na posição assim, correta, certinho. Exatamente. E em relação a dormir, para a lombar, é muito bom o paciente dormir de lado, é o melhor jeito de dormir. Não, o pior jeito de dormir é barriga para baixo. Sim. Tá? Mas de lado é o melhor jeito de dormir, de preferência em tríplice flexão, onde ele vai ficar com a perninha flexionada e colocando um travesseiro entre as pernas para diminuir a pressão na lombar. Pois é, uma coisa que as pessoas não usam, né? Não. Esse segundo travesseiro. Usam quem já sentiu muita dor. Eu uso. Eu acho que é muito importante. Eu uso aquele... E todos esses equipamentos perdem a validade. Existe alguma... A gente não pode falar de marcas aqui, a não ser que você tenha uma marca própria. Mas, assim, existem marcas e marcas. Vocês recomendam. Isso também passa pela prescrição do fisioterapeuta, essa orientação? Sim, a gente fala muito sobre travesseiros e colchões, né? E perguntamos muito para o paciente como é que está o seu travesseiro, como é que está o seu colchão. Ele é muito antigo, ele está afundando demais, Entendi. Ou ele é muito duro, porque pode ser proveniente, essa sua dor pode estar sendo causada por um travesseiro, e geralmente o paciente fala, realmente, o meu colchão ele é antigo, ele está afundando mesmo. Faz sentido o que você está falando. Porque aquilo que pode ser, às vezes, 2, 3 milímetros no colchão, pouco percebido, isso de uma forma crônica, 8 horas por dia, deixando a tua coluna em desalinho, vai causar algum problema
que não é só de 2, 3 milímetros, né? Com certeza. Vai ser um impacto maior. E aí o paciente já chega com uma dor crônica lá, né? E aí a dor crônica ela é mais difícil de tratar. Ele não vem com aquela dor intensa, ele vem com aquela dor moderada, quase um incômodo, Sim. que ele não sabe o que está acontecendo e vem durante meses. E aí a gente precisa de um tratamento um pouquinho maior com esse paciente. Uma vez eu li um livro antigo de medicina que fala de semiologia da dor e dizia assim, a dor tem uma qualidade interessante, ele dizia. Quando muito forte, não dura muito tempo. Exato. Tipo assim, uma dor, por exemplo, um infarto é muito forte, a dor de uma aorta dissecante, né, de um aneurisma dissecante é muito forte, a dor de um aneurisma é muito forte, mas não dura muito tempo, porque a pessoa ou vai desmaiar da dor ou vai, infelizmente, morrer pela dor. E a dor crônica, ela guarda, a princípio, menor gravidade. Mas sabe que não é sempre assim. Então, independente da intensidade da dor, sentir dor não é normal. Não é. É um sinal do corpo que tem alguma coisa errada. Você tem experiência com medicina canabinoide de pacientes que já utilizaram ou utilizaram de outros fitoterápicos para minimizar dor? Porque assim, linhaça, cúrcuma, quercetina, essas coisas que as pessoas... Ora pronobis. Eu gosto, mas eu queria saber a tua opinião. Eu tenho uma paciente querida lá no consultório, ela tem Parkinson. Olha. E nós estamos tratando ela já há algum tempo, né? Estou tratando da coluna dela, sim, mas ela também veio com Porque a pessoa com Parkinson vai travando tudo, né? E sente dor também, né? Exatamente, sente dor. E ela está sendo tratada com cannabis. Cannabis. E assim, nós estamos vendo um resultado muito bom, muito eficaz. Porque assim, a minha experiência também mostra, aumenta a cognição, diminui a dor. Dor crônica também é muito bom. Eu faço uso de medicina canabinoide, eu uso as gotinhas sublingual, lá, aquele full spectrum eu faço de manhã e faço de noite. Você sabe que o que me faz usar, zero dependência, tá? Zero dependência. Mas sim, e quando eu esqueço de usar, porque às vezes eu esqueço, depois de 2, 3 dias, eu começo a sentir dor de novo. Então, e essas coisas naturais também. Então, eu estou hoje voltado muito para a medicina natural, tomando todos esses produtos que são bem mais em conta do que a medicação em geral. São produtos que têm menos evento diverso, portanto, são produtos mais seguros. Sim. E aí, determinados colegas médicos dizem assim, mas isso não tem evidência científica. A ausência de evidência científica não é certeza científica de ineficácia. Exatamente. Eu não tenho a evidência científica porque, para quem está me vendo, o que é a evidência científica? Se o nosso amigo Alexandre tratou 500 pacientes e viu que eles melhoraram, isso não é evidência científica. Não, mas Alexandre, tinha que pegar 500 pacientes e fazer o procedimento e os outros 500 pacientes deixar sem o procedimento, para você fazer uma comparação de grupos semelhantes, que é no sexo, peso, idade, né? E um você fazendo, outro não fazendo. Gente, quem tem dor tem pressa. Exatamente. E aí, se deixar a pessoa com a dor no placebo, esquece. E outra coisa, uma pesquisa envolvendo o estudo duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado, impõe no investimento de quase 5, 6 milhões de reais. Sim. E cá entre nós, quem produz ora pronobis não tem esse dinheiro para investir. Até porque, eu investi e concluí que é bom. Aí tem um monte de concorrente no mercado que vai surfar na onda de quem investiu. Então, a indústria só vai investir naquilo que é passível de patente. Porque aí eu pego, botei um dinheirão, tenho a patente, surfo na onda da patente por 15 anos e aí eu tenho de volta, cobrando os olhos da cara, o produto que poderia ser mais barato. Exatamente. Então, essa é a questão que a medicina natural vem enfrentando. Eu acho muito bom a medicina alternativa, né, fitoterápica, e a gente também vê grande melhora nos pacientes com ora pronobis, cúrcuma, enfim, entre outras. Eu gosto dessas questões, eu gosto disso. Eu gosto e o vídeo melhora. E já tive um certo preconceito em algum momento da minha vida. Você sabe que eu fui presidente do Instituto Vital Brasil. E na época que eu estava como professor, eu sou professor da UFRJ e fui cedido para presidir o Vital Brasil. Nessa época eu já tinha feito um estudo com um produto natural com ação antiviral para dengue e febre amarela. As pessoas antigas falavam que era bom para doença febril, era uma cultura meio indígena. Eu falei, será que isso tem fundamento? Não, nós estudamos esse produto, esse fitoterápico, e realmente tinha uma ação no laboratório de inibir a replicação do vírus.
E aí nós levamos esse produto para plantar no Vital Brasil e para tentar fazer esse fitomedicamento. Acabei que eu saí e não concluí a pesquisa, mas nessa época que eu estava lá, eu fui entrevistado por uma jornalista de uma TV famosa e o assunto era fitoterápico. Aí ela falou assim, eu não acredito em fitoterápico. Eu falei assim, eu também, quando eu era ignorante, eu também não acreditava. Né? Porque a pessoa vai naquele lugar comum, porque o médico ele não estuda isso, não vai estudar. Não. A não ser que ele se dedique a fazer isso. Porque, infelizmente, ainda o currículo das faculdades de medicina vem sendo pautado muito pelo que a indústria produz. Sim. A indústria organiza os congressos, patrocina os congressos. Sim. Então, não vai ter nunca um congresso patrocinado pela Hora Pronobis. Não tem dinheiro para isso. Com certeza. Né? E não vai ter patente para isso. Você também tem essa visão? Sim, também tem essa visão. Na verdade, a gente só vai entender de fato quando essa medicação alternativa ela faz efeito quando você mesmo começar a usar. Por exemplo, uma vez eu torci meu pé, eu também era descrente de tratamento alternativo. Sim. E me falaram assim, olha, passa óleo de copaíba. Eu falei, óleo de copaíba, será que isso é bom? Eu vou te falar, Migovski, eu passei numa tarde, na tarde seguinte eu já não sentia dor nenhuma. Olha só. Zerou meu problema, a inflamação ela retrocedeu, o inchaço melhorou. Não vamos expor ninguém aqui, mas aqui nesse estúdio merece uma pessoa, eu acho que eu vou passar óleo de copaíba para ela, ver se melhora a dor dela, coitada, porque ele está sofrendo com dor. É verdade, olha, melhora bastante. E eu era descrente, eu achava que isso não funcionava. Aí você passa, comigo funcionou. E hoje você incorporou como o teu arsenal de pegar e fazer, sim. chegar a fazer... eu atendi para paciente. E você é uma das ferramentas que você utiliza na tua manobra não, lá? Ali não, mas não. Eu indico para um paciente que está com uma dor crônica, um processo inflamatório. Mesmo de extremidades, você tem, além de fazer a ingestão da cúrcuma e desses produtos naturais, você também usa isso como um resultado interessante. Sim, porque para mim deu muito certo, cada corpo é um corpo, né? Sim. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para ele. Mas eu vi uma eficácia gigantesca e muito rápida. Sabe o que eu acho? Assim, boa parte desses produtos naturais que a gente vê, aliás, o fitoterápico, é planta, né, é vegetal. O que eu acho que as pessoas vêm se distanciando cada vez mais da ingesta de produtos naturais, né, vêm cada vez mais ingerindo os ultraprocessados, e isso acaba dificultando a absorção de alguns nutrientes que são fundamentais para o equilíbrio do organismo. Com certeza. Né? E eu vejo isso de uma forma muito clara. E aí a necessidade de você fazer reposição. Alexandre, eu sou de uma época também na formação médica que se dizia assim, bobagem tomar vitaminas, porque se você come bem, come saudável, não precisa. E hoje a gente vê pessoas com deficiência de vitamina D, pessoas com deficiência de vários elementos, e que a forma mais previsível é a ingestão mesmo do medicamento, ou desses medicamentos naturais. Fitoterápico, com certeza. Isso vai fazer muito bem ao corpo, tem uma melhora realmente significativa em determinadas situações, e a questão da medicação industrializada, muitas vezes ela faz muito mal ao nosso organismo. Né? É muito caro. É mais caro do que o fitoterápico. Tem a patente, tem o estudo, tem a pesquisa, tem as publicações das revistas científicas, que também não é algo barato. Sim. Hoje, para você publicar um artigo, você gasta 10, 12, 15 mil dólares para publicar. Sim. Quer dizer, então, não é qualquer um que consegue publicar. Você tem que ter um bom trabalho, uma boa pesquisa e 10, 15 mil dólares para poder publicar. Tanto é que vira e mexe a gente faz uma vaquinha, né, para que todos os autores possam contribuir para ter o trabalho publicado. Sim. Infelizmente, o pessoal do fitoterápico não tem esse poder aquisitivo para bancar toda essa exposição. Mas realmente não vai ter. compensa. Por isso que eu falo, Alexandre, que seria o ideal que os laboratórios públicos tivesse como uma das suas tarefas o estudo desses produtos, porque aí é algo que eu vou fazer sem interesse econômico, com interesse na promoção de saúde, com minimizar custo da população de uma forma natural. Sim. E com isso, quem é que tem interesse em minimizar
o custo da saúde? É o setor público. Se o setor público tem esse interesse, ele que faça o apoio via Butantan, Fiocruz, Vital Brasil, Fundação Ezequiel Dias e outras instituições, outros laboratórios públicos. Tem aí o laboratório a Aeronáutica tem laboratório químico, a Marinha tem, o Exército tem. Então, eu acho que são coisas que deve ser uma das políticas de governo. Se eu fosse um deputado federal, um senador que tivesse recurso de emenda parlamentar, certamente colocaria algum recurso para fazer pesquisa de fitoterápicos, para dar mais acesso. Com certeza, isso aí iria ajudar bastante a população brasileira. E você entende que quando você faz isso, você ainda consegue contratar produtores rurais que vão produzir aquele ora pro nobis com um solo livre de metais pesados, sem defensivo agrícola, com toda uma orientação para esse fim. Então você acaba agregando valor àquele produtor, fazendo com que ele possa ser um fornecedor daquele laboratório público. Então você começa a criar um círculo virtuoso que é interessante. Que é bom para todo mundo, inclusive. Bom para todo mundo. Alexandre, nós estamos chegando no final. E eu queria te presentear com essa caneca, essa aí é sua, você vai poder levar, depois eu vou te dar na caixinha direitinho, então para você levar como recordação do nosso programa. Sim. E queria que você mandasse as suas palavras finais, sem pressa, para a gente poder encerrar o nosso terceiro e último bloco desse podcast, Amigovski, que é o podcast do Edmilson Amigovski. Estou aqui entrevistando o Alexandre e queria que você desse também os seus contatos. Tá ok. Gente, foi um prazer enorme estar aqui no Amigovski. Esse é um cara que eu admiro muito. Obrigado. Tá? Eu atendo ali na Barra da Tijuca, Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 3500, sala 810. Vai aparecer aqui embaixo. No edifício Vision. Você faz atendimento por tele não, né? Não tem jeito. Não, porque eu preciso tocar, eu preciso mexer no paciente, preciso entender instalar o movimento. Instalar o paciente. A minha rede social, o meu Instagram é @quiropraxiscia e @quiropraxis. Como é que é? @quiropraxis com Y, quiropraxis com YS, tudo junto. Tá, escrito aqui embaixo. E @quiropraxis ECIA, tudo junto. ECIA como se fosse de companhia, é isso? É companhia, porque justamente nós temos uma equipe multidisciplinar lá trabalhando comigo, que é um nutricionista, um psicólogo. Legal. Onde a gente tem uma função multidisciplinar, que um ajuda o outro. É aquele olhar mais generalista, né? Para o paciente, olhar ele como um todo, né? É importante. Se você não olhar o paciente como um todo, você não vai curar o paciente como um todo. Isso é muito importante. Alexandre, obrigado mais uma vez. Espero tê-lo aqui no nosso Amigovski outras vezes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês compartilhem esse podcast. Tem várias informações extremamente relevantes. A gente viu que a lombalgia acomete 80% da população mundial, é a segunda maior queixa de pessoas buscando atendimento médico. Nós vimos que o travesseiro perde a validade, o colchão perde a validade e que uma ida ao fisioterapeuta e quiropraxista é sim interessante até para quem não tem dor. E que essa frequência pode ser algo em torno de uma vez a cada mês para colocar a saúde em dia. A tua frase que você falou, promover, como é que é? É melhor prevenir a saúde do que curar a doença. Melhor promover saúde ou prevenir? Prevenir. É melhor prevenir a saúde do que curar a doença. Concordo com ele. Portanto, fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.